Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Fernanda Sena da Sykes, novamente. A gente vem falar um pouquinho mais a respeito de toxinas marinhas, assunto muito legal, com um professor super bacana, que é o professor Matias Churan, que está conosco hoje aqui. Professor, seja bem-vindo. Professor é professor no Instituto Federal de Santa Catarina. E se você tiver interesse em ver os últimos vídeos que a gente gravou, super recomendo. Lá a gente fala um pouquinho da trajetória do professor Matias até esse vasto conhecimento que ele tem hoje sobre o assunto espectrometria de massas em análise de toxinas. Professor, conta um pouquinho para a gente, então, como é que a espectrometria de massas, né, assunto que a gente gosta tanto, como é que ela vem auxiliando no controle de qualidade nessas toxinas no pescado? Se ela é uma técnica mais cara, mais barata do que as alternativas que se tem hoje? E também qual que é a vantagem que a gente tem em utilizar a espectrometria de massas nesse ambiente? Oi, Fernanda. Bom estar de volta aqui com vocês. As ficotoxinas, elas podem ser analisadas de diferentes formas, né? Eu comentei no vídeo passado que, por exemplo, a gente pode usar bioensaio com camundongo, com ratos. Existe a cromatografia tradicional, existem testes ELISA, existem biosensores, existem kits, né, de reação rápida. E mais a espectrometria de massas, ela responde de uma outra forma, né? Ela tem alta sensibilidade, alta seletividade. Sim, é mais caro, mas a resposta que ela nos dá é bem mais interessante, né? Por exemplo, as toxinas, elas mesmo toxinas de um mesmo grupo, muito semelhantes entre si, quimicamente, elas podem ter toxicidade diferente, né? Às vezes 10, 50, 100 vezes mais potente uma molécula do que a outra. Então, esse perfil tóxico que está presente na amostra, isso é importante. O camundongo não diz para a gente qual é a toxina presente. O espectrômetro de massa, ele diz quem é e quanto tem de cada uma, né? Então, isso é uma grande vantagem para analisar essas toxinas e muito confiável, né? Certo. E, né, a gente está falando aqui, né, de equipamentos de espectrometria de massas, né? Inicialmente, quando a gente fala em quantificação, como um ensaio, né, como esse que a gente precisa, então, avaliar a quantidade que se tem de uma molécula ali numa determinada amostra, a gente usualmente vai pensar em um espectrômetro de massas do tipo triplo quadrupolo, né, onde a quantificação ela é mais, vamos dizer assim, num primeiro momento desejada como target, né, para entender o quanto que eu tenho daquela molécula, pensando na toxicidade dela. Mas como é que você avalia que os equipamentos espectrômetros de massas de alta resolução, eles podem auxiliar, né, nesse ambiente, pensando inclusive na descoberta de novas toxinas no ambiente atual que a gente tem, e também na melhora da segurança e velocidade das análises, professor. E uma outra coisa também que eu acho bastante interessante de você falar, você mencionou, né, a urina negra, né, que é a doença de RAF. Se você vê também alguma vantagem, né, dentro dessa doença, né, de você ter um equipamento de alta resolução. Fernanda, é bem interessante essa pergunta, porque eu, no laboratório do Instituto Federal, a gente tem um triplo quadrupolo com ion trap linear, né? Legal. O 4500. E ele serve para a gente identificar, para a gente quantificar muitas toxinas. Mas, né, você comentou da doença de RAF, é um desafio analítico agora que a gente tem, que é justamente separar uma molécula da outra, dizer quem é quem que está presente, né? A diferença de massa entre as toxinas do grupo palitoxina e alvatoxina, por exemplo, são lá na terceira, quarta casa depois da vírgula, né? Então, só na alta resolução que a gente consegue resolver e dizer quem está presente. Então, por um lado, o triplo quadrupolo ele resolve na sensibilidade, né? Mas na resolução ele não chega
a nos responder. A gente precisaria ter as duas vantagens num equipamento só, né? Por isso que durante a investigação a gente não trabalha sozinho, a gente está trabalhando junto com o laboratório LFDA, né, do Ministério da Agricultura, porque lá eles têm equipamentos similares aos nossos e também tem equipamentos tipo QTOF, né? Então a gente junta as informações geradas no Instituto Federal, as informações geradas no Ministério e conclui o desenho do Do quebra-cabeças, né? quebra-cabeça. Legal. E acaba que vocês, né, têm desafios dos mais diversos e como você está falando, né, um equipamento vai resolver uma parte, o outro um pouquinho do outro. E aí, só aproveitando, né, professor Matias, que eu já tinha falado para você, né, a Sykes tem um lançamento no equipamento de alta resolução, que é o Zinotof. Ele, além de ser um equipamento muito, muito sensível, é uma inovação para a área, ele também tem formas de fragmentação diferentes, né? Então, para quem trabalha com CID, usualmente pode ter uma dificuldade dependendo do tipo de molécula, né? Quando eu tive no laboratório, você me mostrou o desenho dessas moléculas, né? Elas são surpreendentes mesmo, porque são muito grandes e é muito interessante, né? Como ter uma outra forma de fragmentação, como o Zinotof da Sykes tem hoje, ele poderia, né, eventualmente ser aí uma máquina interessante. E aí, quem sabe no futuro a gente não tem essa possibilidade, né, de auxiliar vocês aí no projeto de vocês, pensando também um pouquinho nessas outras formas de fragmentação. Vamos torcer para que em breve a gente tenha aí essa oportunidade. Espero que sim, porque além de tudo, Fernanda, se você lembra, eu comentei que essas moléculas do grupo palitoxinas, eles formam íons monocarregados, dupla, tripla carga, né? Tem muitas perdas de água na molécula, então realmente é uma infinidade de íons que são gerados e por isso que precisa da informação tanto de sensibilidade quanto de seletividade, né? Na alta resolução. Senão a gente não resolve. Professor, muito obrigada pela oportunidade da gente fazer essa série de entrevistas, né? Pelo seu tempo, por contar um pouquinho aí da sua experiência. Super recomendo a todo mundo que está assistindo o vídeo, quando estiver lá na região de Itajaí, passar lá, tirando, né, que a região ali de Santa Catarina é super bonita, e aproveitar e dar um oi lá para o professor Matias, que vai sair apaixonado e querendo estudar mais também toxinas marinhas, porque ele também é uma simpatia. Professor, muito obrigada, te desejo muito sucesso e que a gente tenha diversas interações aí para conseguir te ajudar no seu trabalho. Obrigado, Fernanda. Foi um prazer participar aqui com vocês. Prazer. Pessoal, muito obrigada. Tchau, tchau.